conhecido relação binária, né? Construímos ali dois conjuntos A e B e vamos criar um subconjunto R pertencente a esse produto cartesiano de A com B, seguindo a lei de formação y igual a 2x. Ótimo. Se o produto cartesiano, né, é A com B, que eu escrevi, então o meu conjunto A são os valores de x. E o meu conjunto B serão os meus possíveis valores de y. Né? Então, eu atribuo um valor de x pertencente a A e vai resultar, talvez, num número, numa imagem ali do conjunto B. Quem chegou aqui? Eduardo. Ok. Então, vamos lá. Se a lei de formação é y igual a 2x, e o meu x pertence ao conjunto A, então o primeiro valor de x que eu tenho é o 3. Ó. Então, para x igual a 3, vou calcular o valor de y. Y igual a 2x. Então, 2 vezes 3. E o y é igual a 6. Ok, criei o par ordenado aqui agora, ó, 3 para o x e 6 para o y. Então, a imagem desse número 3 aqui do conjunto A é o valor 6. Só que o valor 6 não está no meu conjunto B, que deveria ser os valores de y. Então, esse par ordenado 3 e 6 não pertence aqui ao meu subconjunto R. Não pertence, ele não é um par ordenado desse subconjunto, porque eu não tenho 6 ali pertencente ao conjunto B. A gente não criou, tá? Beleza. Vamos ver mais um. Para x igual a 5. E eu não vou ter nenhum ali, né? Y igual a 2x, y igual a 2 vezes 5, y igual a 10. Pronto. Criei mais um par ordenado seguindo aquela lei de formação. Qual par ordenado? 5 é o valor de x e 10 é o valor de y, a sua imagem. Mas, de novo, eu não tenho 10, ó, para poder formar aqui o par ordenado pertencente ao conjunto B. Não é par ordenado. Depois a gente até coloca ali para acrescentar um pouquinho. Próximo. Para x igual a 9. Y igual a 2x. Y igual a 2 vezes 9. Y igual a 18. Y igual a 18. Criei mais um par ordenado. 9 é o valor de x, 18 é o valor de y. Esse par ordenado pertence ao meu subconjunto R? Não também. Por que que não? Porque no conjunto B ali, ó, eu não tenho esse par ordenado 9 e 18, né? Ele não pertence ao produto cartesiano de A com B, né? O meu conjunto universo é o produto cartesiano de A com B. E eu não tenho nesse universo todo esse par ordenado 9 e 18. Porque o 9 não pertence, o 18 não pertence ao conjunto B. Vamos lá. Mais um, o 10. Para x igual a 10. Y igual a 2x, é a lei de formação. Y igual a 2 vezes 10. Y igual a 20. Tenho mais um par ordenado, ó. 10 é o valor de x e 20 é o valor de y. Então, os 4 pares ordenados que eu criei, ó, referentes a cada um dos valores do conjunto A, que representam os valores de x no par ordenado,
eu criei a sua imagem, o seu correspondente, valor de y, né? 3 e 6, 5 e 10, 9 e 18, 10 e 20, seguindo a minha lei de formação. Criei os pares ordenados. Por um acaso, nenhum desses pares ordenados vão pertencer ao meu subconjunto R, porque nenhuma dessas imagens aí que nós criamos, 6, 10, 18 e 20, pertence ao conjunto B. Pergunto a vocês agora, dúvidas até aqui? Não. Deu para entender? Essa era a tarefa, né? Nossa, agora eu consegui entender, porque quando eu fui fazer a tarefa, eu só fiz o conjunto de A e B. O resto eu não soube fazer. Mas é assim, a gente vai construindo, né? De repente encaixa o... Vem aqui, viu? De repente encaixa a ideia, tá? É assim, uma coisa vai de cada vez, né? A gente introduziu e tal, a gente vai melhorando. Bom, é aquilo, você tinha que criar um conjunto A, um conjunto B, criar uma lei de formação e analisar os pares ordenados, para ver se eles fazem parte daquela lei de formação ali, daquele subconjunto ou não, né? Bom, alguém ainda tem alguma dúvida no que eu fiz ali? Vem. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tranquilo aí? Tranquilo. Bom, como que eu poderia melhorar aqui? Eu poderia melhorar aqui, ó, meu conjunto B. Acho que foi isso que o Gustavo fez ontem à noite, né, Gustavo? Para dar uma melhorada. Eu melhorei. Acrescenta alguns valores ali para aparecer algumas imagens, né? Como a gente está treinando, então a gente pode testar. Matemática, gente, é hipótese. Você pega uma hipótese, testa e vê se dá certo. Então, eu posso apagar ali alguns valores, eu vou dar uma melhorada nisso aqui e colocar alguns resultados, ó, que nós não previmos no início. Então, sei lá, vou colocar aqui o 18 e o 20. O que você está chorando? 18 e o 20. Pronto, agora eu tenho, ó. Então, no meu subconjunto R, agora aparecem os pares ordenados, ó. 9 e 18 e 10 e 20. Agora apareceu. Né? Então, de todos os valores de B ali, eu consigo apenas criar, de A e B, né? Eu consigo apenas criar o subconjunto R com essa lei de formação que vocês me deram, apenas esses dois pares ordenados, o 9 e o 18 e o 10 e o 20. Tá? Então, veja, entendendo o conceito, eu tenho o conjunto A e B. Meu conjunto universo é o produto cartesiano entre eles. Vai gerar um monte de par ordenado, né? 3 e o 2, 3 e o 4, 3 e o 8, 3 e o 9, 3 e o 11, 3 e o 13, 3 e o 18, 3 e o 20. E 5 e 2, 5 e 4, e assim vai, né? Criaria um monte de par ordenado aí no produto cartesiano. Mas eu não quero mais todos esses pares ordenados, eu não quero mais todos esses pontos. Eu quero apenas alguns específicos. Quais? Aqueles que seguem a lei de formação que a Quintino criou. Y igual ao dobro de x, 2 vezes x. Beleza. Então, eu pego os elementos do conjunto A, que representam, que são os valores de x, né, na nossa relação aqui, e a partir desses valores eu calculo a sua imagem y, né, pela lei de formação. É isso, tá bom? Então, vamos lá agora, um passo a mais, o gráfico. Deixa eu apagar aqui. O Gustavo ontem à noite me perguntou, mas, professor, eu preciso fazer o gráfico de flechas? Precisa por enquanto. Daqui a pouco ele vai perder a utilidade. Se tudo der certo nessa aula ainda.
Senão vai ser só semana que vem. Daqui a pouco ele vai, mas por enquanto ele ainda precisa existir para a gente construir um conceito, tá? Então lembrem-se que o nosso material ele segue uma ideia construtivista. O seu professor aqui também tem uma formação construtivista, então a gente vai passando os conceitos até a gente construir a ideia, que é, no fim das contas, o que o aluno precisa, né? E não ficar decorando um monte de fórmulas aí, como era antigamente. Então, vamos lá. Construção do gráfico. O meu gráfico, ele tem que representar esse subconjunto R, porque é só o que eu quero. Eu não quero o produto cartesiano de A com B, né? Todos aqueles elementos. Eu quero apenas o R. Então, o meu gráfico do R, primeiro, plano cartesiano, x e y, x e y. Então, eu tenho aqui vai até, nossa, até 20, vou ter que aumentar isso aqui. Vou ter que aumentar. Não, ou eu faço uma escala aqui, quer ver, ó? Vamos fazer de 3 em 3, dá para subir um pouquinho. 9 e 10 aqui, e aqui tem que subir um pouco mais. Beleza. Vai ficar apertadinho ali, seguir meio fora de escala aqui, mas tem uma escalinha mais ou menos fora de padrão ali. Então, aqui eu vou ter 3, 6, 9, e vou quebrar a minha escala aqui e vou pôr o 10, que é o que eu vou precisar. E aqui eu vou colocar o 1, o 2, o 4, 6, aqui o 10, o 15, o 18 e o 20. Ok. Uma escala bem apropriada. Bom, vou marcar os pontos agora, no meu plano cartesiano. O primeiro ponto que eu quero, ó, 9 para o eixo X e 18 para o eixo Y. Vem aqui, 9 e 18. Então, olha só, o meu ponto é o 9 e a sua imagem é o 18. X é o 9 e Y é o 18. Outro ponto que eu tenho no meu gráfico R, né? 10 e 20. Então, 10 é o valor de X e 20 é a sua imagem. 20 é a sua imagem. Pronto, marquei os dois pontos. Eu só tenho esses dois pares ordenados, né? No meu subconjunto R. Então, esse gráfico aqui é representativo do subconjunto R. Marquei os dois pares ordenados que pertencem a esse subconjunto. A outra representação gráfica é o de flechas. Vem aqui e o outro. Aqui. Coloco os termos. No primeiro diagrama, eu tenho os valores de x que pertencem ao conjunto A. Eu usei todos esses elementos, né? Eu usei todos esses elementos aqui para calcular. Então, é o 3, o 5, o 9 e o 10. No B, eu usei todos aqueles lá. 2, 4, vai caber aqui, 8, 9, 11, 13, ver se dá para puxar ele para baixo. Dá. 13, 18 e 20. Ok. Coloquei os elementos de A e os elementos de B. Mas eu só vou usar aqueles que efetivamente apareceram no subconjunto R. Foi o 9 e o 18.
o 9 e o 18, e o 10 e o 20. O 10 e o 20. Pronto. Acabou aqui. Criei os dois gráficos. O diagrama de flecha e o sistema cartesiano, o plano cartesiano ali. Tá? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Não. Tranquilo aí? Melhorou agora? Bia, como é que foi aí? Ah, foi, né? Foi, né? Eu fiz certo, só que como é um exemplo diferente, né? Por que um exemplo diferente? A minha coisa, eu Diferente? fiz diferente. Ah, claro, você colocou outros valores ali. É, A ideia é a mesma, né? A ideia é sempre a mesma, é Sim. pegar os elementos e calcular. Então, se você entendeu, é isso que eu estou dizendo, se você entende o conceito, gente, você aplica em qualquer momento, não tem mais segredo, acabou o problema, né? Vamos lá, o que mais que está faltando ali? Eu posso discriminar ali o domínio, contradomínio e a imagem. Nós aprendemos já também. Então, olha só, o meu domínio são todos os valores de x. Então, é o próprio conjunto A. Então, eu vou colocar aqui, domínio, todos os valores de A. Todos os valores de A, os valores de x, né? Todos os valores de A são domínio. O contradomínio são todos os elementos de B. Né? Então, veja, o A é a partida e o B a chegada. Mas eu não usei todos os elementos. Eu usei apenas alguns para o meu subconjunto. Então, a minha imagem restringiu. Ó. Imagem é apenas aquilo que eu efetivamente usei. 18 e 20. Ok? Então, o meu contradomínio são todos os elementos do conjunto B. São as possibilidades que eu tinha ali de imagens. Mas eu só usei dois deles, 18 e 20. Então, a minha imagem é o número 18 e o número 20. Dúvidas? Tranquilo? Foram muitas informações. Ontem foi uma aula dupla e foi uma aula bem produtiva, só que foi assim, nós saímos de uma ideia de um produto cartesiano até a construção de tudo isso aqui, em 2 aulas. Então é normal dar aquela bugada na cabeça, né? Foi uma construção grande, que a gente fez várias coisas, né? Então agora já é mais uma aula, então você já vê que as coisas dão aquela assentada. Pô, é isso aí, né? Agora entendi. Tá bom? Bom, podemos seguir? Ninguém tem dúvida? Ninguém fala comigo mais? Cadê a Lívia? Cadê? podemos seguir. Pode seguir. Beleza. Bom, nós entendemos, então, o que é um produto cartesiano e entendemos o que é uma relação binária. Né? Um produto cartesiano é uma relação binária, mas no caso ali é uma relação binária especial que cria um subconjunto de acordo com uma lei de formação. Bom, agora, o que seria uma função? Uma função é uma relação binária, mas que segue uma certa regrinha. Nem toda relação binária é uma função. Nem toda relação binária é uma função. Por exemplo, essa situação que nós tivemos aqui não é uma função. Ela é uma relação binária, né? Eu criei pares ordenados seguindo uma regra, porém ela não é uma função. Professor, o que precisa então para ser uma função? Eu precisaria, para ser uma função, que todos os elementos do meu conjunto A tivesse uma única
imagem no conjunto B. Então, todos os meus elementos precisam ter uma imagem. Todos. Como o 3 e o 5 ali não tinha imagem, então não é uma função. Então, todos os meus elementos do domínio, vou até escrever aqui, todos os meus elementos do domínio vai ser função, todos os elementos do domínio. Acho legal que você não vai caber aqui, né? Vamos ver se... Para ser função, todos os elementos do domínio precisam ter uma única imagem no contradomínio. Então, para ser função, todos os elementos do domínio, né, precisam ter uma única imagem no contradomínio, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na página 8 e 9, que nós temos a seguinte situação aqui, ó. Oito e 9. Definição de função ali, né? Então, na página 8, chama-se função de A em B, ou aplicação de A em B, toda relação que associa cada elemento de um conjunto A um único elemento de um conjunto B. Então, é o domínio, tem a sua imagem no contradomínio. Vamos lá, eu tenho o conjunto A e o conjunto B informado. E eu tenho R1, R2, R3, R4, ou seja, 4 subconjuntos do produto cartesiano de A com B, e cada um deles seguindo uma lei de formação diferente. Tem até uma equação de segundo grau ali, né? Bom, no R1 tem o seu gráfico, o seu diagrama de flechas desenvolvido ali na página 9. Olha lá, listando os elementos do conjunto R e representando cada relação por meio de um diagrama de flechas, tem-se. Se eu seguir essa lei de formação que está ali, y igual a x menos 2, e calcular cada par ordenado que eu consigo criar dos elementos de A e B, igual a gente fez até agora, eu teria apenas 2 pares ordenados, 2 e 0, e 4 e 2, que é o que está ali em cima. Tá? Todo mundo está acompanhando comigo aí, né? É. Então, eu tenho ali, ó, o meu R1 formaria apenas 2 pares ordenados, 2 e 0 e 4 e 2. Gerando o diagrama de flechas, eu observo aqui, ó, que o menos 1 ficou de fora. Ele não tem imagem. Ele não tem imagem. O que faz sentido, se nós... Deixa eu tirar isso aqui. Calcularmos ali. Fechei aqui. Minha lei de formação é x menos 2. Se x vale menos 1, então y vai valer menos 3. E observe que no meu contradomínio não tem o menos 3. Então eu não tenho como ligar o menos 1 a algum elemento de B. Então ele ficou de fora, ficou sozinho. Como eu não consegui, como eu tenho um elemento do meu domínio sem um correspondente no contradomínio B, então esse R1 não é função. Não é função. Tá? Então, se eu tiver ali, que a gente costuma dizer aqui, ó, um filho sem pai, então não é função. Então, eu não posso ter nenhum filho sem pai. Se eu tenho um filho sem pai ali, então não é função, tá?
pôr cedilha aqui, senão fica funcão, né? Então, não é função. O R2. O R2 é função? O que vocês acham? É uma relação binária, nós já sabemos, mas olhando apenas para o gráfico, ele é função ou não? Eu acho que é. Agora. É? Por que você acha que é, Duda? Porque ele tá ligado com o 0, não sei. E tem o 2 ali embaixo. Olha só, no meu segundo gráfico aqui, o 1 tem um correspondente em B, menos 1 e 1. O 2 tem duas respostas, menos 2 e 2. Só aqui já matou o problema. Não é função. Eu vou explicar o porquê. E o 4, ó, pertencente ao conjunto A, ele está sozinho, ele não tem imagem nenhuma. Se tem um filho aqui sem pai, então ele não é função. Eu não posso ter nenhum elemento no conjunto A sem uma imagem no conjunto B. Então não é função. E tem dois motivos. O primeiro é porque o número 4 ali não tem uma imagem no conjunto B. Não tem uma imagem no conjunto B. E a segunda é que, por definição, nós vimos o quê? Para ser função, todos os elementos do domínio precisam ter uma única imagem no contradomínio. Então, todos os elementos precisam ter imagem. Então, correspondente em B, né? E essa imagem precisa ser única. Precisa ser única. E no caso ali, o número 2, ele tem duas representações. Isso aqui a gente diz o seguinte, ó. De novo a ideia de filho e pai, ó. Eu tenho um filho e o pai. Só que esse meu filho, número 2, ele tem dois pais, né? E apesar das relações hoje serem modernas, mas biologicamente ainda não nasce, né? De dois pais assim ainda não nasce. Então, se eu tiver filho com dois pais, não é função. Então, eu não posso ter duas situações. Filho sem pai, e eu não posso ter um filho de dois pais diferentes, que é o caso do número 2 ali. Então, o 4 está sozinho e o 2 tem dois pais. Deu para entender até aqui? Deu. Deu? O R3 é função ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Por quê? Porque todos os 3 do A têm um em B. Todos os elementos do conjunto A, que é o domínio, têm um representante, uma imagem no conjunto B. Todos eles têm. E essa imagem é única, né? Imagem do menos 1, o 0. Imagem do 2, o 0. Imagem do 4, o 0 também. Então, é função, né? Todos os filhos têm um pai. Ou seja, nós temos um pai ali com 3 filhos, né? Aqui são os filhos. E eu tenho o pai, um único pai, que é o 0, com 3 filhos diferentes. Tudo bem, não tem problema. Tá valendo. Então, o R3 é a função. É a função. Vamos ver o último, o R4. Apenas olhando para gráfico. É função ou não? Eu, na época de escola, esse negócio de pai e filho me ajudava muito. Eu ponho o filho aqui, ó. Filho e pai. Todos os filhos precisam ter pai. Então, todos os filhos têm pai ali. Bom, esse pai é único? É.
né? Olha lá, o menos 1 é filho do 2, do número 2. O 2 pertencente ao conjunto A é filho também do número 2. Perfeito. E o 4 é filho do número 12. Ok, é função. É função. É função. Ok? Então, é isso, gente. Formalmente, todos os elementos do domínio, que pertencem ao conjunto A, precisam ter uma imagem no contradomínio B. E essa imagem precisa ser única. Tá? Informalmente, o conjunto A são os filhos e o conjunto B são os pais. Não posso ter filho sem pai e não posso ter um filho com 2 pais, né? Precisa ser um pai só, tá? Com essas informações, vocês vão fazer a tarefinha. A tarefinha está na próxima página, que é a página 10. Precisa fazer algum cálculo ali? Nenhum, por enquanto. Vocês só vão olhar o gráfico e me dizer se é função ou não. E o porquê. Tá bom? Então tem o A, B, aí C, D, E e F. Para me entregar até na terça-feira. Tá? Essa aula foi gravada. Se você precisar, você pode assistir. Se tiver dúvida, pode mandar para mim. Então não precisa calcular nada. Apenas olhe os diagramas e me diga se é função ou não. E nas próximas aulas nós vamos começar a entender o porquê que é e o porquê que não é. A gente começar a olhar alguns outros gráficos aí. Então apenas me digam se é ou não e o porquê. Ok? Tranquilinho? Tranquilinho. Beleza, Tranquilo. Hermínio. Obrigado, então. Até bom estudo aí. Até semana que vem. Falou, Ronaldo. Falou, Tchau, valeu. Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau. Tchau, até.